Sejam bem-vindos a mais um Ensorcast. Que gostoso ter a sua companhia, você aí de casa. E nós estamos aqui num podcast diferente, porque estamos no meio da conferência Amor e Cuidado e não podemos perder a oportunidade de transformar este tempo de instrução num tempo de também compartilhar, porque eu fico imaginando quantos pastores podem acessar, quantos líderes ao redor do mundo e não na pretensão de que estamos ensinando algo, mas só de você compartilhar experiências, isso te enriquece. Então você aprender, ouvir, avaliar, comparar, a gente sempre consegue crescer. Então esse é o objetivo de compartilharmos com vocês também este tempo tão pessoal, tão gostoso da nossa igreja, das nossas extensões, com vocês através do Ensorcast. Hoje, agora, vamos conversar sobre a essência da igreja. Nós temos uma série de mensagens que se chama A Igreja que Sou. A Igreja que Sou. Acho que a última vez nós pregamos antes da pandemia. Está na hora de repetirmos, hein, pastor Diego? 2018. 2018? Então está na hora, logo aí, pastores das extensões. Eu acho que esta é uma boa. Muita gente já chegou, muita gente nova chegou. Então, não só para relembrarmos, mas para ensinarmos também, obviamente, a nossa classe de membresia, não é? Ali dos novos convertidos, eles já são instruídos aqui, mas vamos repetir esta série de mensagens porque ela é muito importante. Por isso que agora nós queremos frisar com vocês, repassar com vocês um pouco destas características, e eu quero aqui a ajuda, a participação do pastor Diego, do pastor Fabrício e a sua ajuda através das suas perguntas. Combinado? Então vamos que vamos. Alguma introdução aqui? Tranquilo. Não? Vamos então já para a nossa listinha. Olha só que interessante. Eu vou pontuar todas de uma vez, depois a gente segue compartilhando e conversando um pouquinho sobre cada uma delas. Então, com relação à nossa igreja Amor e Cuidado, a sua igreja, a sua extensão, na sua cidade, quais são os valores que nós abraçamos como igreja? Então, cultura e identificação com o povo, cultura e pertencimento, o porquê a cultura, ocupação, batalha espiritual, amor e cuidado, cultura da adoração, a cultura da igreja nos lares, cultura do discipulado, a cultura da fidelidade quanto à generosidade, cultura da honra, cultura profética, cultura do sobrenatural. E depois nós temos aqui algumas participações onde vamos chamar também as mulheres e os homens para falar um pouco destes ministérios. Então veja só, no que diz respeito a amor e cuidado, a base você já conhece, está em João capítulo 21, quando Jesus vai conversar com Pedro lá na praia, ali conhecido entre eles como Mar da Galileia, mas é um lago. E ali o Pedro estava lavando as redes, todo mundo comendo churrasquinho ali de peixe, e Jesus vai até Pedro e faz as 3 perguntas: você me ama, tu me amas, E aí, então, pela 3ª vez, Pedro responde: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus manda: então cuida, pastoreia o meu rebanho. Qual que é a base, a essência do nosso nome profético, amor e cuidado? O nosso amor, a essência que nos move, não é o amor pelas pessoas. Não que não devamos amar as pessoas. Eu estou falando da essência do nome profético da nossa igreja. Por quê? Porque o seu amor às pessoas... Ela fez uma cara de interrogação, vi você daqui, minha linda, que bacana, né? Não é legal a gente aprender algumas coisas? Sou da amor e cuidado, nem entendo o porquê do nome. Então, vai segurando essa, você nunca mais vai esquecer. Por que a base não é o amor pelas pessoas? Quantas pessoas você já viu num altar fazer um juramento de amor até que a morte separe, e depois de 5, 10, 15, 20 anos quebrar esta aliança? Você já viu? Conhece alguém? Por que na igreja daria certo a permanência do cuidado com base no amor às pessoas?
O que vai te fazer permanecer na aliança do cuidado é o amor que você tem por Jesus. Tu me amas? Amo. Então você está aprovado para cuidar do meu rebanho. Queridos, quando você quer se envolver com um propósito, com um ministério, de cuidar de pessoas, irmão, o teu amor por elas é muito frágil. Agora, o amor que desenvolvemos com o Senhor, por que ele é diferente? Porque o amor que temos com o Senhor, em primeiro lugar, é fruto de uma reciprocidade, porque Ele nos amou primeiro. Então, quando você, nesta reciprocidade, ama Jesus porque Ele te amou primeiro, você é inundado com o amor dEle, sim ou não? Nesse amor você tem condições de amar, inclusive o teu inimigo. Este é o amor sobrenatural, este é o amor ágape, este é o amor da decisão. No ambiente comum do dia a dia, nós amamos aqueles que nos amam. Essa é a linguagem comum. Então, se você me ama, eu amo você também. Agora, se você faz mal para mim, eu vou te amar. Então, como que uma igreja pode colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus, inclusive de orar pelos inimigos, se a base do nosso amor é um amor que desenvolvemos pelo próximo? Não, é o amor que vem de Deus. Através da reciprocidade o amamos, esse amor nos inunda, então por isso temos condições, capacitação de cuidar do próximo. Quem entendeu isso? Faz diferença ou não? Eu gostei, ela já está até anotando, eu vi que o negócio ali pegou firme ali, né, Vilha? Faz sentido, não faz? É legal isso. Então, o que muitas vezes nos faz refletir quando estamos falhando no cuidado uns com os outros? Nosso relacionamento com Deus em alguma coisa deve estar. Então, olha que legal, você nunca mais vai falar amor e cuidado sem antes ser confrontado pelo significado profético que o nome da sua igreja tem. Quando você é chamado, convidado para poder não só participar de um pequeno grupo, de uma célula, pastorear, exercer um ministério, seja liderando ou só auxiliando. Todas as vezes que você receber um convite desse e falar, não quero, não tenho tempo, o Espírito de Deus vai confrontar você, falar, mas e o teu amor por Jesus? Tu me amas? Aí você fala, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então você vai encontrar tempo, equilíbrio para também cuidar das coisas que eu amo. Doideira, né, irmão? Que show isso aí. Uau. Manda um pouco aí, estou vendo daqui. Eu não sou Vitor Hugo, mas parece que eu estou lendo teu pensamento. Não, estou brincando. Interessante, né, paizão? Entendemos isso aí, porque talvez o pessoal já está frequentando há algum tempo a nossa igreja e não sabia de tudo isso, que nem a surpresa que o senhor falou aqui, o pessoal anotando. E é interessante, faz parte do que a gente está falando aqui, identificação de um povo conhecer sobre a sua cultura. Opa! Porque movimentos, vamos colocar aqui, por exemplo, movimentos progressistas hoje que estão tão em alta, estão fazendo com o propósito errado, do jeito errado e a coisa errada, eles encontraram uma chave muito importante, que é, principalmente as novas gerações, eles se movem demais através do pertencimento, de sentirem pertencentes a algo ou alguém. Tá? Até comentei com vocês essa semana, eu achei interessante que eu vi uma notícia que, bem curiosa, assim. Tem sempre aquela briga hoje em dia entre os usuários de iPhone, né, da Apple, e os usuários da Xiaomi, né? E aí fica aquela briga eterna, né? Quem é melhor? O iPhone tira foto melhor, o Xiaomi, os caras falam que dura 3 dias de bateria. Já ignoraram o Samsung? Não, já ignoraram, o Samsung ficou para trás. E aí esses dias o Lei Jun lá, que é o CEO da Xiaomi, ele foi detectado, né, pelas câmeras, usando um dispositivo Apple. E a comunidade Xiaomi se revoltou. Como assim? O nosso líder está usando um aparelho de outra marca.
E aí a notícia falava sobre como que a geração, principalmente as mais novas, né? A geração X, a Y, a Z e agora a Alfa, se movem demais por pertencer a uma família e se identificar por princípios e propósitos em comum. Então, se nós não sabemos nem o porquê somos amor e cuidado, porquê, da onde vem esse nome, se nós não soubermos nenhuma desses pilares, se não formos reconhecidos como um povo que fala a mesma língua, que entende o porquê é um povo, porquê é uma comunidade, porquê pertencemos a esse lugar, nós não vamos nem conseguir conectar com os novos, com as novas gerações. Isso aqui é muito importante, a gente precisa falar a mesma língua. Uau! Isso aqui é bem interessante. É forte isso. Pegaram ou não? Gente. Mas eu vejo que se a pessoa não entende essa base, essa cultura local, tudo tem um prazo de validade. Vai chegar um momento que ele, às vezes, quantas vezes nós já vimos pessoas que saem da comunidade depois de 5 anos, 10 anos, e falam, não, mas é que eu não concordo com a visão. Poxa, faz 5, 10 anos que está na mesma visão, e agora que percebeu, quer dizer, talvez não conhecia de fato o que nós sempre pregamos, o que nós sempre cremos, e chega uma hora que, quer dizer, tem prazo de validade, né? Uma hora vai dar ruim. Olha só que legal. Dentro da essência da igreja que somos, falar um pouquinho sobre a cultura e identificação com o povo. Cultura e identificação com o povo. Sabe qual é um dos maiores problemas que eu enxergo em muitas denominações hoje? É você não saber, justamente como o Giovanni colocou, se identificar, comunicar com a sociedade. E aí, algumas pessoas tão espirituais dizem, mas nós somos separadas. Então o que eu faço com a oração de Jesus, onde ele falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal? O que eu faço com Jesus, que ele diz assim, eis que vos envio como ovelhas ao matadouro? O que eu faço com Paulo, que pelo Espírito Santo diz, vocês são embaixadores? O embaixador atua onde, irmão? No país dele? Não, ele é cidadão de uma nação, mas está em outra, cumprindo um propósito. Então, a ideia de que somos separados, quando interpretada de forma equivocada, gera um povo esquisito. E aqui está o problema, porque quando nos tornamos um povo esquisito, nós não comunicamos. Quem que Jesus escandalizou? Quem se aventura? Quem que Jesus escandalizou durante os seus 3 anos de ministério na terra? Os fariseus e os escribas, os líderes. E quem foi que se aproximou de Jesus? O povo, a multidão. Por quê? Porque ele falava a linguagem deles e oferecia a eles algo que os fariseus e os escribas e os sacerdotes deveriam dar, que não estavam dando mais. Na época de Jesus, se você quisesse falar, ou melhor, se você quisesse ouvir a voz de Deus, na época de Jesus, não se esqueça que na época de Jesus o templo estava erguido, tinha sacrifício, tinha sacerdote, tinha os levitas, meu irmão, estava ali, funcionando. Mas se você quisesse, pastor Eliezer, ouvir a voz de Deus, para onde que você tinha que ir? Para o deserto, porque é lá que estava João Batista falando sobre arrependimento. Por quê? Porque aqueles que deveriam compartilhar a verdade se tornaram um povinho esquisito, cheio de regras. Quando você abandona os princípios para poder obedecer regras, você cai na religiosidade, e a religiosidade te afasta de Deus. Então, quando falamos que a nossa igreja ela tem uma cultura de identificação com o povo, é óbvio, é evidente que os princípios que nos regem são os princípios do céu, da palavra de Deus. E qual é o nosso desafio? Buscarmos pelo Espírito Santo sabedoria e discernimento para alcançarmos aqueles que precisam ouvir as boas novas. Quem está comigo até aqui? Pergunto, faz sentido ou não? Aí, por que eu pergunto se faz sentido? Porque
As novas gerações não se movem na ordem apenas, mas elas se movem na direção de um propósito quando elas compreendem o propósito. Por isso que algumas coisas, tem gente que fala, o pastor Marcelo mudou muito. Mudei mesmo. Você talvez falaria a mesma coisa sobre Jesus com relação ao que havia, acabei de dizer. Bom, ele é muito diferente. Mas e os princípios? São os mesmos. Então a forma de comunicar, fazer, precisa ser atualizada. Quando a gente começa a chamar de pecado o que a Bíblia não fala que é pecado, você está indo além. É um excesso de zelo? Pode até ser. Mas será que isso não está causando barreira? Então, promover uma identificação é algo assim, Olha só que interessante. A Pâmela foi embora ou está aí? Vou usar de novo. Você está de novo aí atrás, filho? Ela está aí ainda, show. Então a Pâmela está atrás aqui do... Uma das coisas, cadê o Haldman? Estava comigo lá na sala, e a Karen estava lá junto, né? E ela falou assim, na minha casa só eu me converti, né? Ela até profetizou, não, em nome de Jesus minha família ainda vai se render a Jesus, eles, meu pessoal lá é católico, tal. Aí ela disse o seguinte, porque para nós que estamos na igreja parece bobagem, mas quando eu falo que isso faz diferença lá fora o pessoal parece que não entende. Olha o que a Pâmela disse. Ela disse assim, gente, eu fiquei maravilhada, porque de repente eu conheci um pessoal, palavras dela, que se veste como a gente. Olha o conceito de quem nunca entrou numa igreja. Elas já têm um estereótipo formado pela televisão, pelo que a Rede Globo apresentou nas novelas, quando um crente aparece lá. Ela já tem um estereótipo formado pelos programas das madrugadas dos pastores que estão ali mandando chicote no capeta, aquela coisa toda. Então o estereótipo está formado. Aí ela fala assim, ela ainda apontou para cá, veste igual a gente. A gente ouve e fala, e por que não deveria vestir igual? Aí ela até brincou assim, gente, aí vem os pastores, né? Tudo aí forte, bombado, que legal. Falou ou não falou? Você não falou isso? Ela falou isso. Ela falou isso daí. Não, escuta. O que ele falou? O que ele falou? Obrigado. Ô Léo, eu vou dar uma palavra profética para você. Você está no processo. Aleluia. Você vai chegar lá. Não desista. Aí, gente, eu falei agora há pouco, eu estava pregando há algumas semanas para 2.500 pastores lá no Paraná, entrando nesse assunto, falando sobre esta questão da identificação, quando eles olham para nós. Eu não estou aqui, meu irmão, condicionando a ação do Espírito, pelo amor de Deus, não estou condicionando a ação do Espírito Santo ao que você veste, não é isso. Mas Paulo falou, fiz de tudo para com todos. Se vai escandalizar, então rapa o cabelo, não tem problema não. Então o que eu posso fazer para que derrube pelo menos mais uma barreira para facilitar o evangelho chegar ali? Eu faço então. Então quando falamos de uma igreja que se identifica, é uma igreja que quebra alguns paradigmas. Eu me lembro, o Charton, o pastor Charton, o Charton, foi a ordenação do Chito. Aí o Chito chegou para mim com o olho cheio d'água, Charton. Falou assim, pastor, preciso falar sério com o senhor. Falei, o que foi, nego? Falei, não, o que o pastor Charton falou que para ser ordenado pastor eu vou ter que arrancar a barba. É verdade, pastor? Eu vou ter que arrancar a barba. Aí, meu irmão, eu até queria entrar na onda do pastor Jado, mas não aguentei. Fiquei com tanta dó, porque ele achou mesmo que ia ter que tirar. Ele estava convidando, não, se precisar eu tiro, eu sei, mas... Aí ele pode fazer assim com as duas mãos, assim, já faz tantos anos que eu estou com a minha mão. Gente, então, se quer ter barba, tem barba. Se quer tirar, tira. Se quer ter o cabelo grande, tem. Não é? Porque Jesus está olhando para a nossa essência, né? Para o nosso coração. Essa é a multiforme graça.
Glória a Deus. Então, qual que é o meu limite, pastor? O teu limite é o pecado, você não pode pecar e fugir da aparência do mal, né? Então, nós temos os limites e vamos nos vestir igual? Vamos, até dependendo do comprimento da saia, né? Então, mas vamos nos vestir, gostamos, a moda e tal. E por fim, alguma coisa nessa área aí, nesse sentido? Esqueceu alguma coisa? Boa. Fala alguma coisa para eu tomar água, pelo menos. Eu tô atento, porque hoje levei tanta dura aqui que tô assim. Não, eu ia contar a história que eu contei lá no Face a Face, mas não ia rolar. Da camiseta do Corinthians. Você sendo um santista, falando do Corinthians, ele vai querer denegrir a imagem do Não, não Corinthians, vou, é melhor não você vou. não falar São nada. 2 contra 1, não tem conversa aqui. É isso aí. Já apareceu alguma Eu falei em pergunta aí? Adamantina também, né? O pessoal de Adamantina não? ouviu já. Então tá bom. Conforme for surgindo pergunta, manda aí para o pastor Diego. Então, ok. Com relação à identificação. Pegaram aí? Show de bola. Agora, isso aqui eu acho legal e não vou me delongar muito porque o pastor Giovanni já mandou aqui um golaço. É sobre a cultura do pertencimento. Então nós temos uma frase, está até ali, né? Uma família para pertencer. Isso é tão legal. Você ter uma família, você pertencer. Filho, é isso aí. Isso é gostoso demais. Então, quando nós recebemos cuidado, mas também damos cuidado, isso é tão extraordinário. Ter uma família. Agora, este pertencimento tem a ver com compreensão de propósito. Também o pastor Giovanni deixou isso claro. Então mergulhe cada vez mais na essência daquilo que Deus tem dado a nós, participe. Mas eu estou com dúvida. Meu Deus, o que não falta é pastor, mestre, para poder te ajudar, tirar dúvidas. Você não precisa ficar com interrogação, vem falar. E se nós não soubermos a resposta, pode ter certeza que seremos sinceros. Não sabemos. Mas daquilo que temos como resposta, compartilhamos com vocês. Ok? Show de bola? Você já parou para pensar? Você quer comparar o propósito de vida que nós temos, que recebemos do Senhor, e com aqueles que são desenvolvidos no mundo, e o pessoal dá a vida para salvar tartaruga? Gente, o pessoal do norte toma sopa de tartaruga. E tem gente que doa a vida para proteger uma tartaruga. Porque ela pegou aquilo como essência, como propósito de vida. Então, quando falamos do reino de Deus, quando falamos de pertencimento, é você entender que você está envolvido no maior projeto do mundo. O maior projeto da atualidade não é chegar em Marte. O maior projeto já foi dado há mais de 2000 anos atrás. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Se é para Jesus, você pode já mandar uma salva de palmas bem linda. Pastor Lucas, vem cá. Quero falar com vocês. Apareceu alguma pergunta? Ainda não. Vocês não vão fazer pergunta, não? Vocês estão com preguiça, né? Depois do almoço, assim, né? Estão tudo com uma leseira. Eu devia ter mandado fazer café e distribuir para vocês. Não, é melhor vocês comprarem lá no café, já dá lucro lá no café, vocês compram lá. O QR Code, aqui, para pôr na lateral? Coloca o QR Code nos telões laterais aí, João. Eles não estão conseguindo. Aí, ó, eles querem fazer pergunta e não conseguem. Eu vou te contar. Põe na lateral aí. Apareceu? Tem que dar café para a equipe. Mas vai aparecer, eles vão colocar o QR Code aí. Tá chegando aqui, mas eu vou filtrando aqui, depois eu passo. Show. Por que eu chamei o pastor Lucas? Nós queremos falar um pouquinho sobre a cultura da adoração. E eu já passo a bola para você, meu lindo. Chegou já para ele, viu, já? Então manda. Para ele. Qual a dificuldade da adoração? E o que define a adoração? Quais dificuldades? E o que define a adoração? Já chegou aqui para você aqui, ó, especial. Na verdade, a adoração é um estilo de vida, né? Acho que 4 coisas importantes que nós precisamos saber
sobre essa questão da cultura da adoração. A nossa igreja não é a igreja da música, a gente sempre falou isso, né, pastor? Nossa igreja não é a igreja do ministério A, B ou C. A nossa igreja é uma igreja que busca almas, quer ganhar almas, como o senhor acabou de falar. A questão do pertencimento, a questão da conectividade com as pessoas. Nós queremos alcançar as pessoas para Cristo. Por isso que nós temos hoje mais de 100 ministérios. Então, piscou, nasceu um ministério novo na igreja, porque a gente quer alcançar. Mas o que a gente precisa entender sobre a adoração é o que é, primeiramente, a adoração. Um estilo de vida. Um estilo no seu dia a dia. Não tem a ver com a canção, não tem a ver com música. Nós usamos a música para adorar a Deus. Nós usamos as artes para adorar a Deus. Então você precisa entender, relacionado a essa pergunta, que a adoração, ela tem a ver com o seu estilo de vida. Outra coisa que nós precisamos entender é a quem nós adoramos. Nós não adoramos a templos, nós não adoramos a estruturas, nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que pode fazer milagres, a um Deus que pode realizar maravilhas. E o que a adoração produz? A adoração, ela pode produzir muitas coisas. A adoração, ela produz curas, milagres, manifestação, porque quando Deus enxerga um povo adorando a Ele, e é tão interessante, a gente estava falando de futebol aqui, esses dias o senhor foi no estádio aí, junto com alguns corintianos aí, inclusive o Giovanni, que agora se tornou um corintiano. Eu não perdi minha essência, entendeu? Ah, tá bom, 4-0. entendi. Mas é incrível, qual que é a cultura de um estádio de futebol? Ninguém vai para um estádio de futebol para ficar lá quietinho, calado, a não ser o Giovanni, que se ele falasse qualquer coisa contrária. Vai, Corinthians. A cultura é o quê? Você chegar no lugar, naquele estádio, você quer o quê? Torcer para o seu time. E a torcida bem fortalecida gera comandos no cérebro dos jogadores, que eles entendem aonde eles estão. Eles têm uma responsabilidade, cumprirem uma responsabilidade. Eles estão diante de 60 mil pessoas, gritando o nome deles, gritando o nome do time. Meu irmão, isso na verdade obviamente não é adoração. Eles estão gritando para que gere ânimo para o jogador jogar, e, enfim. Quanto mais o nosso Deus, quando enxerga um povo apaixonado por Ele, que entendeu uma cultura de adoração no estilo de vida, quando se une em corpo para levantar suas mãos e gritar que só Ele é santo, cara, isso faz o céu se abrir. Eu acredito que isso faz o céu se abrir. Não é verdade? É por isso que Amor e Cuidado é conhecida como La Bomboneira. Exatamente. Bomboneira E gospel. falando sobre essa questão da cultura, quero ser breve aqui porque tem outros assuntos. Mas a gente fala muito sobre essa questão do pertencimento, e quando as pessoas entrarem numa Amor e Cuidado, isso é tão maravilhoso, eles vão sentir o mesmo DNA daqui. Nós acreditamos na unção que foi liberada, nós acreditamos e seguimos nisso, porque o Senhor, Ele nos deu uma direção e a gente segue nela. Por exemplo, algumas pessoas falam assim: pastor, só tem que tocar worship na igreja? Não, adoração tem a ver com a música. Nós usamos um estilo musical no culto, que é o estilo worship, que é um estilo onde nós elevamos a nossa adoração a Deus de um formato diferente. Não quer dizer que o pagode, você não está adorando a Deus, não quer dizer que o reggae, o rap, você está adorando a Deus com a sua vida. O ritmo não tem muito a ver. Nós trazemos isso para o corpo, mas quando você chega numa igreja de Amor e Cuidado, você não simplesmente percebe aqui em quem está no palco, mas você percebe nas pessoas que há uma cultura de adoração. Há uma cultura onde as pessoas, elas de fato entenderam que a adoração não tem a ver com a música, com a afinação, mas tem a ver com o coração delas. Elas chegam na igreja com essa paixão, apaixonadas por É Ele. incrível, pastor Lucas, que assim, quase 100% dos convidados que eu trago aqui, dos pastores, eles pontuam a atmosfera da igreja. Exatamente. Incrível, incrível. Muitos deles chegam e alguns, dependendo, como ontem, não dá para a gente chegar aqui embaixo ainda e participar. Aí ele entra só para pregar, ele é impactado. Aí depois lá no tempo de mesa, impressionante, quase 100%, não vou falar que é 100%, pode ser que algum não tenha falado, mas desses últimos, quase 100%. Rávila, falou dela agora. lá da Bethel, ela esteve aqui, ela falou no púlpito, ela disse: parece que eu estou na Bethel. Sim. Então há algo que Deus deu, compartilhou, e essa cultura é muito forte. Oi, Quando filho. a gente estava pensando no slogan, né, da igreja. Como é que a gente pode definir essa da igreja? Aí a gente falou assim, você falou, lugares de céus abertos. A gente pensou, mas será que não vai ser meio prepotente falar céus abertos? Mas não, a gente não está, a gente está falando o que a gente está vivendo. A
a gente vê os céus abertos, a gente vê Deus se movendo, a gente vê cura, a gente vê Ele presente aqui. E sem a gente falar, as pessoas falam, ó, eu cheguei aí, parecia que os céus estavam abertos, parecia que estava se movendo. E aproveitando a pergunta que deixa, como levar essa cultura da adoração, esses céus abertos, não só aqui na igreja, mas no dia a dia? Como que a gente pode fazer isso para viver no dia a dia essa cultura? Então, é exatamente o que eu ia falar posteriormente. Quando você entende o que é adoração, a quem você adora e o que a adoração produz, você se torna um adorador. Boa. Então, você precisa entender essas três coisas. Você se torna um adorador. E aí, um estilo de vida de adoração, ele vai revelar através do seu zelo pela presença de Deus, do seu zelo no seu lugar de dia a dia, seu trabalho. O simples fato de você passar lá na empresa onde você trabalha, encontrar um papel de bala no chão, ir lá e pegar aquele papel de bala e jogar no lixo, revelou o zelo que você tem, não simplesmente pela empresa, mas o zelo que você tem pelas coisas corretas, pelo que é certo. Isso aí gerou e revelou que você é um adorador de Deus, você adora um Deus excelente. Então esse é um ponto. Outra coisa é a questão de você ser espontâneo. O pastor estava falando aqui anteontem, quer dizer, o Vitor Hugo, sobre essa questão de você ser espontâneo, de você liberar aquilo que está dentro de você. E quando você é espontâneo, você é natural, as pessoas elas percebem que você é adorador, e aí é onde entra aquela grande questão que a gente sempre fala e parece clichê. Na igreja levanta a mão, mas lá fora, né, as mãos estão sendo usadas para outras coisas. Quando você tem as mesmas mãos que você tem na igreja adorando a Deus lá no seu trabalho, você não precisa forçar algo, você é adorador, as pessoas vão perceber isso em você. Elas vão perceber que você tem uma diferença. Então, o que vai definir se você é um adorador, a sua cultura de adoração, não é se você canta, se você está lá na igreja adorando aqui na frente, no face a face, não. É lá no seu dia a dia, quando você adora a Deus nos mínimos detalhes. Acho que essa resposta seria mais coerente. Jesus merece uma salva de palmas agora. Boa. Alguma pergunta para o Lucão? Pergunta se o pastor Fabrício quer participar do próximo feat, porque ele não quer aceitar, viu, gente? Já chamei, ele não quer cantar com a gente. Pastor Fabrício canta muito. Foi meu pastor de adoração, meu primeiro pastor de adoração. Falou de uma pergunta, mas eu lembrei de uma experiência que até depois eu passei para o Lucas, para o Giovanni, de quando nós fomos para a Coreia. Como a adoração lá era algo assim inexplicável. E na época eu ainda era pastor de adoração, e eu lembro que a gente foi, e a gente, lá tem o prédio que é o anexo, né, que a gente ficava hospedado, e ele era ligado com o prédio do templo da igreja, né? E o louvor lá começava meia hora antes. E a gente então às vezes se preparando no prédio anexo para ir para o templo, já ouvia o louvor acontecendo, porque tinha uma ligação lá e o som chegava. Era algo assim tão forte que a gente começava a chorar lá do outro prédio. Era algo assim que eu falei, como é que pode estar acontecendo? E aí eu queria chegar o mais cedo possível, eu queria aquela presença. E fora que o estilo de música de lá não tem nada a ver com daqui, nada a ver. 70 pessoas no palco, um violão, uma bateria. Era hinos, né, basicamente, músicas muito antigas, mas assim, era muito forte. Eu lembro que eu orei, eu falei assim, Deus, esse mesmo ambiente a gente precisa ter lá em Araçatuba. E aí depois de um tempo, aí os meninos quando eles foram, eu falei, presta atenção no ambiente e tal, que vocês vão ver como é que ela é. É um negócio assim... Isso tem acontecido, né? Porque quantos testemunhos a gente ouve das pessoas que ao entrarem no estacionamento começam a ouvir o templo tremendo aqui, a hora que eles começam a entrar já começam a se arrepiar e chorar. Foi o que a gente sentiu, nós entrando lá, né, Gi? Primeira coisa, a gente já entra chorando, você já entra assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E não é porque você está na Coreia, eu já fui em outros países, e assim, a hora que você entra no lugar, o ambiente, a atmosfera. Muito legal. E esse ambiente... Oi, filho? Não veio pergunta, mas veio assim, a gente falou antes isso, que quando chegou aqui na igreja pela primeira vez, a atmosfera da adoração, dos louvores, nunca tinha ouvido louvor, assim, música cristã, mas eu não sabia a letra, não sabia nada, mas foi tocado pela letra, pelo ambiente, pela atmosfera que a gente está vivendo aqui na igreja. Uau. Chegou aqui umas 4 mensagens assim. E a questão é essa, a atmosfera não é formada só pela banda, pelo grupo de louvor, ou pelo pregador, a atmosfera é formada pela igreja, pelo corpo. Então a tua fome, o teu estilo de vida de adorador que o Lucas, isso quando nos reunimos,
forma essa atmosfera extraordinária. Glória a Deus. Amém. Isso é demais, filhão. Obrigado. Aleluia. Tamo junto. Então você que é da extensão, você que é das extensões, o pastor Lucas é o nosso pastor de adoração e é o líder e está sempre à disposição para auxiliar os líderes locais. Então é só contactar pastor Lucas e a gente está à disposição aí. Oi. Agora sim, está no telão ali a perguntinha, né? Isso, aí, ó, chegou o QR Code aí, ó, para E você. aquele esquema também, está aberto esse link aqui. Se você fizer pergunta, depois a gente grava outro respondendo, coisas específicas sobre os momentos também. Show, isso. Você que está assistindo o podcast, pode fazer a sua pergunta. Obviamente você está assistindo uma gravação, mas a gente faz um outro só para responder. Coloque aí nos comentários as suas dúvidas. A próxima cultura da igreja, a cultura nos lares, podcast anterior já respondeu e nós já participamos agora, então a gente pula esse. Cultura do discipulado tem a ver também com essa visão do pastoreio da igreja nos lares. Então o nosso discipulado, ele acontece de que forma, de que maneira? Temos procurado uma atualização, começamos no 1 a 1, e a gente vai, obviamente, aprendendo, amadurecendo, nós vamos atualizando. Hoje temos formados os GDs, que são os grupos de discipulado. E como é que isso funciona? De uma forma muito natural, gente, muito natural. O discipulador não é o chefe, o dono, o líder de ninguém, é alguém que se dispõe a orar por você, a oferecer um ombro, por favor. Vocês nunca ouviram isso de mim? Não, porque eu estava na dúvida se ia comprar um carro ou não. Aí eu fui perguntar para o meu discipulador. Aí ele falou que não. Falou assim: meu irmão, teu discipulador não é teu pastor. Eu sou o teu pastor. Tem equipe pastoral para te ajudar. O discipulador é aquele que vai orar com você, ouvir você. Então, não inventem o que não foi passado. A gente tem muitos problemas com essa questão, né, pastor Fabrício? O pessoal parece que quer inventar moda. Você tem um discipulador que fica querendo mandar em você, vem falar comigo. Me procura. Passa a Capivara do Piano, nós vamos fazer uma visita para ele, vamos chamar ele lá para tomar um café. Paizão, Oi. eu acho interessante essa questão da leveza no discipulado, para não gerar a questão da dependência emocional que eu percebo muito. Então, pessoal, assim, eu preciso trocar de discipulador. Por quê? Porque eu precisei de uma ajuda, sei lá, na área financeira, e meu discipulador não pôde me ajudar. Peraí, mas ele não está lá para isso. Ele não é agiota, nem de banco para te Então, tipo assim, financiar agiota. E aí eu vou percebendo isso aí. Eu acho que o pastor Fabrício pode falar esse negócio também. é interessante, porque tem gente que eu não sei. Esses dias chegou para mim e falou: pastor, tem alguém que está procurando? Eu falei: por quê? Quer marcar? Não, porque a pessoa sentiu que você vai bancar o tratamento. Não sei. Ela falou: o quê? Aí não, eu falei que. Aí tinha uma outra pessoa lá: não, a gente já falou, a igreja não esse tipo de coisa, a igreja não faz, fazer para todo mundo. Eu falei: não é a igreja, não, é o senhor. Falou que vai ter que encontrar com o senhor. Foi o senhor que ouviu Deus, que é o senhor que vai pagar o tratamento todo. Então Deus falou com ela, falou que eu vou pagar, vou. Então eu falo assim: não marca horário nenhum, que assim que Deus falar comigo, então eu procuro ela. Você entendeu como é que é? Então tem gente, meu irmão, que quer usar do discipulado para poder forçar a barra. Suprir carência, né? Você está de brincadeira, o negócio não é desse jeito não, gente. Coloque suas questões diante do altar de Deus. Quer viver o sobrenatural? Eu quero viver o sobrenatural. Quer viver o sobrenatural? Então é assim, ó. Né? Você não está num culto e o profeta veio e mandou já mandou, né? Esse é o sobrenatural. Agora você chega para o profeta e fala assim: olha, eu estou com uma necessidade, o que você tem de palavra para mim? Quem que é o profeta aqui então? Né? O profeta precisa de revelação sua para poder saber o que você está passando. Quer ter uma experiência com Deus? Coloque isso no altar. Não é que queria ter uma experiência com Deus. Então para de ficar dando um ar de coitado, de necessitado. Não é desse jeito. Nós vamos entrar daqui a pouquinho. O próximo já é a cultura da generosidade. Eu vou ensinar para vocês como é que se move nessa área. Então, utilizar do discipulado para poder barganhar com alguém, pedir algo com alguém,
Você nunca vai prosperar desse jeito. Meu irmão, olha, vocês não têm ideia como que Deus faz as coisas. Vai para o altar, se derrama no altar, clama diante de Deus. O que você ouviu quinta-feira? Deus manda um corvo. A gente sempre pede o anjo, não é? Então Deus falou que é o pastor que vai fazer. Sempre mira no anjo, mas às vezes é o corvo que Ele quer usar para te abençoar. Então, não força a barra. Desculpa cortar teu raciocínio, termina. Era isso mesmo, que eu não sei se o pastor Fabrício tem percebido, que eu reparo o pessoal toda hora, quero trocar. Por quê? Porque às vezes o cara não conseguiu alinhar uma questão da vida, mas o discipulador não é obrigado a saber de tudo, ser bom em tudo, e não é essa a função do discipulador, né? Chegou aqui, né? Como que eu troco discipulado? Porque tenho vergonha, tenho preconceito, como é que eu troco de discipulado? Chegou aqui várias perguntas sobre isso também. Eu vou dar uma dica para você. Procura o teu pastor, abre o coração com ele, tá? Porque as dúvidas elas vêm. Então, eu acho que haverão momentos onde talvez vai ser melhor trocar o discipulador. Concordo. Porque quem diz que o discipulador é perfeito? Você acabou de ouvir do teu pastor agora há pouco que você vai errar, né? De repente o teu discipulador meio que até perdeu a visão, o coração dele esfriou. E às vezes se faz necessário trocar. Então, qual que é o melhor caminho? Conversa com o teu pastor. Procura o teu pastor. Abre o coração. Se for necessário conversar, abrir e tal. Porque tem 3 versões. A sua, a do teu discipulador e a verdade. Então deixa que o teu pastor, que é isento, busque em Deus o melhor conselho para te dar. Pastor, um tema aqui que mandou O pastor Fabrício ia falar. Perdão. Ele estava emendando naquela do G. Não, eu só ia falar que se a pessoa, por exemplo, o meu discipulador não soube me ajudar na área de finanças, a igreja tem o pastor de finanças. Exato, gente. A igreja tem pastor para todos os assuntos que precisar. Então não precisa ser necessariamente o discipulador. E outra coisa também que eu creio é que a cura está no coração de quem abriu, no coração do discípulo. Quando ele abre o coração é que a cura acontece, não quando vem a resposta do discipulador. Boa. Forte essa. Tem pessoa aqui nova, sou nova na igreja. Explica o que é discipulador e como escolher, como que funciona a escolha do discipulador, como é que funcionam esses encontros. Gente, a nossa visão, lembra que Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até o... Lembra disso? Discipulado tem a ver com ensinando todas as coisas. Então você já é discipulado quando você, num domingo, está ouvindo a mensagem. Agora você está sendo discipulado, você está sendo instruído. Quando você vai na célula e tem aquele momento do compartilhar a palavra, você está sendo discipulado. Agora, é importante também ter alguém mais próximo. Então, inclusive a Bíblia diz lá em Tiago, acho que 5,17, está lá em Tiago, confessando, 5,16, confessando as vossas culpas uns aos outros para serem curados, porque quem perdoa é Deus. Então, qual que é a função do discipulador? Perdoar o teu pecado? Só emprestar o ouvido. E às vezes, querido, é aquela pessoa que vocês vão marcar um tempo, um café, pode ser antes da célula, pode ser depois da célula, pode ser antes de um culto. Temos 5 celebrações aqui. Marca, vai ali no café, vai na sombra ali de um coqueiro, senta, como é que foi tua semana, como é que foi o teu mês, como é que está lá em casa, como é que estão os estudos? Olha, eu tenho me sentido um pouco frágil na minha vida espiritual, não estou conseguindo, eu vou orar por você. Tem algo pontual que você gostaria que eu... Sim, na minha vida financeira, eu não estou conseguindo me organizar direito. Olha, o que o discipulador faz? Olha, tem um curso para te dar. Não, fala, olha, marca um horário com o pastor Eliezer, marca um horário com um dos pastores da igreja, receba uma instrução. Porque tem gente, eu não posso discipular ninguém porque eu não conheço de Bíblia igual o pastor. Mas você só está emprestando o ombro e mostrando o caminho. Falou, procura que tem gente que sabe. No meu casamento, tal. Falou, ótimo, eu vou orar por você, mas já marca um horário com o pastor Marcos e pastora Paula, que são os pastores de casais. É difícil fazer isso? 20 minutinhos?
cada 15 dias, uma vez por mês que seja. Não é bacana isso? Você ter alguém? Porque uma vez eu abri meu coração com o meu discipulador e ele deu com a língua nos dentes e falou para os outros: manda ele plantar batata. É uma das razões de você trocar mesmo. É um camarada que não serve para discipular ninguém. Pelo menos ele tem que aprender, tem que amadurecer. Correto? O que acontece no discipulado fica ali. E quando acontece alguma questão de você abrir algo para um discipulador ou para a sua discipuladora, por exemplo, já aconteceu muito, um menor de idade: não, porque eu fui molestada. Meu padrasto. Lá na escola. Assusta, não assusta? Então aí você tem que perguntar, fala assim: olha, é algo sério. A gente precisa da ajuda dos pastores. Você me autoriza a abrir isso? Vamos procurar, eu vou com você. Gente, quase 100% fala, vamos. Porque quando ela já abre com a discipuladora, porque ela já está sedenta de ajuda. E aí você encaminha, vai, e é assim que funciona. Como o pastor Giovanni falou, leve. Estamos juntos até aqui? Sanou as perguntas aí? Se eu mandar, você respondia. Só uma aqui. Qual é a ordem? O discipulador procura o discípulo ou o discípulo procura o discipulador? Como? Qual que é a ordem? O discipulador procura o discípulo ou o discípulo procura o discipulador? Não tem regra, gente, é leve. Não tem regra. Então, por exemplo, onde vai fluindo essa questão? Melhor ser na célula, mas nem sempre dá certo, porque às vezes a célula tem poucos adultos, tem mais. Então, conversa com o seu líder de célula, que conversa com o pastor de região, não é? Então, você pode me discipular? Então, o discípulo já, na verdade, desenvolve ali, o coração. Como não é algo obrigatório, a gente vai aconselhar e inspirar. Bacana você ter um discipulador, ou entrar no meu grupo de discipulado. Por que nós formamos os GDs? Por uma questão de tempo. Então não tem hoje uma regra, uma vez por semana, como tínhamos lá atrás. Então, a gente tem dado um conselho de vocês se reunirem cada 15 dias, cada 20 dias, com o teu grupo. Quantas pessoas tem no teu grupo? Você tem 5 discípulos? Show! Bate um papo, a gente indica um livro para poder vocês compartilharem nestes 30 minutos que vão ficar juntos ali, tomando um café, compartilhando o princípio. Mas eu tenho algo particular. Aí você marca com o teu discipulador, queria compartilhar algo em especial. De repente, no final do GD, ele fica mais 10 e abre. Não, o meu caso é longo. Não, a gente marca um outro dia. Então, chega alguém novo na célula, você que perguntou, eu sou nova. Então, é bacana o líder falar sobre o discipulado. Você não quer um discipulador, uma discipuladora? Então ele pode oferecer. Ou você que vai aprendendo. Enfim, é leve, não tem uma regra assim, tem que ser desse jeito. Não é. Só algo que acho que vale a pena falar, que o pastor Luiz falou. Acho que o discipulado ele parte muito mais do discípulo, a questão de querer confessar, de querer abrir, porque a gente tem uma bola de cristal, para adivinhar assim, aonde está precisando ser cuidado ou ser tratado. Então, a gente vai até onde ele abrir. Então, se o discípulo quer ir, quer precisar de ajuda, ele vai atrás, ele procura, ele fala, ele expõe, ele comenta. Mas, igual você falou hoje de manhã, às vezes tem problema que não tem como saber, o discípulo não abriu o coração. Posso dar uma dica? Posso dar uma dica ou não? Posso? Quando você começar um discipulado com um discipulador, nunca abra o seu coração no primeiro nem no segundo encontro. Pegou ou não? Vai conhecer o discipulador. Você acha que o teu pastor conhece o coração de todo mundo? De ninguém. Nem eu conheço o meu próprio coração. Quem conhece certinho mesmo é o Senhor. Então, comece um relacionamento, poxa vida. Marcou, mas está light. Ótimo, é para ficar light mesmo no começo. Eu fui abrir meu coração com o pastor Domingos, já tinha mais de um ano que ele era meu discipulador. Quando de fato eu fui colocar as minhas reais dificuldades. Sozinho, viajando de carro de São Paulo para Marília uma vez. Já tínhamos ido junto para o Japão, já tínhamos viajado, ficamos uma vez 28 dias viajando junto. Literal, 28 dias. E aí um dia eu falei assim, pastor, essa é a área.
Mais de um ano depois. Então, aí vai, claro, meu amigo, tem gente que tem uma pilha solta, vamos começar hoje, vamos, olha, porque eu sou um adúltero, não sei o quê, porque eu sou traficante. Meu, é para abrir coração? Mas sente o ambiente. Não, eu preciso fazer isso urgente, então procura um pastor que está preparado para te ouvir e tem condições teológicas, emocionais, para poder te dar o suporte que você precisa. Olha para mim, tem assuntos que você nunca vai abrir com o seu discipulador, você vai ter que procurar o pastor da sua igreja ou a pastora. Mas isso não descarta, porque ele é um cara, ela é uma mulher cheia de Deus que, sabe, é um grande intercessor seu. Não é bacana isso? É ou não é bacana? É legal demais. Mas, acho que vai ter que ter uma mensagem, porque tem muita pergunta aqui. A gente vai ficar aqui a tarde inteira só nesse assunto. É mesmo? Então depois a gente vou ficar com muita dúvida sobre discipulado, sobre discipulador, fazer algo sobre isso. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Vocês querem que fale mais um pouco ou já sanou a dúvida geral aí? Tá bom por hoje. Por hoje, porque tem mais assuntos. Quem quer que continue falando mais um pouco de discipulado ou já... Quem acha que eu já posso continuar para a próxima? Beleza, vamos para a próxima então, a gente marca um outro sobre esse assunto. Muito bem, próximo... Vocês não estão fazendo isso por preguiça não, né? Que vocês estão com sono. Bom perguntar, né? Vocês ficam, eu abro um energético, vocês vão ver só, vai começar o culto da noite, 11 horas. Brincando. Cultura da fidelidade, da generosidade. Essa é uma das culturas que nós temos aqui, temos aprendido, temos desenvolvido e queremos continuar crescendo. Como base, o que você precisa aprender? Olha só, eu venho de uma formação batista bem tradicional e eu nunca fui ensinado lá atrás sobre este princípio da semeadura, porque eu quero inclusive fazer um link com o próximo tema, para inclusive ganharmos tempo, que é a cultura da honra. Eu quero fazer o link da cultura da generosidade, da fidelidade, com cultura da honra. Por quê, pastor? São duas coisas distintas, você que pensa. Fazendo o ofertório um destes domingos, eu disse, o que é uma nota de R$100? E eu falei para as pessoas, essa nota de R$100 significa tempo. Então a grande questão é, quanto tempo você, Chito, leva para ganhar R$100? Quanto tempo leva para o Neymar ganhar R$100? Então, num dia de adoração, se você dá R$100 e o Neymar dá R$100, a pergunta, vocês adoraram igual? Porque não tem a ver com valor, tem a ver com o coração. Para o Neymar, R$100 é uma esmola. Por isso que Deus não deu um valor, Ele deu uma porcentagem, em termos de dízimo. Mas Ele deixa aberta a questão da semeadura e da oferta. Ele não te obriga sobre primícias, Ele não te obriga sobre... Se bem que Malaquias diz que o povo, quando não ofertava, roubava também. Não só no dízimo. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Nós temos, queridos, eu tenho falado que o momento da generosidade, antes nós mudamos inclusive recentemente, que era sempre o momento dos dízimos e ofertas. E eu agora mudei, a gente coloca momento da generosidade. E quando eu vou fazer, eu sempre digo, está aberta a janela de oportunidades. Qual outra oportunidade você tem de semear na casa de Deus, ao Deus Altíssimo? É algo tão extraordinário. A questão é, por que muitas pessoas, e agora nós já entramos na área da honra também, por que muitas pessoas têm dificuldades de ofertar? Porque elas não ofertam com alegria.
Por isso que Deus ama quem dá com alegria. Pastor, não entendi, vou desenhar para você, presta atenção. Quantos que poderiam ofertar 10 mil, ofertam 100? Porque eles olham onde essa igreja é rica, não precisa. Então isso não é oferta, é esmola. E tem lugar a esmola na sua vida. A gente vê na Bíblia um camarada, não é? Um italiano, que ele dava esmolas, e a Bíblia fala que a esmola dele foi vista por Deus. E a esmola dele foi tão sobrenatural que fez ele ver anjo. Quem lembra disso? Então tem lugar na vida da gente a esmola também. Mas quando você está diante de um profeta, como foi aqui, quando você está no altar, quando você está diante de Deus, num tempo de adoração, esta janela se abre, onde você pode exercer a sua generosidade. Eu nunca vi num culto, e eu já participei de muitos, eu já participei de cultos no mundo inteiro, eu nunca vi na hora do ofertório o anjo chegar, recolher e levar para o Senhor a tua oferta. Alguém já viu isso? Alguém já viu? Nem eu. Porque quem recebe a oferta são homens. Então, se você ficar olhando para os homens, você esquece da oportunidade de que a sua oferta, na verdade, toca e move o coração de Deus. Quando eu estou viajando e eu sinto de Deus de ofertar, eu não estou olhando, meu irmão, eu já fui em muitas igrejas ricas. Você tem noção? Você acha que eu deixei? Meu irmão, você acha que eu perdi a oportunidade, por exemplo, de ofertar? Eu estive na igreja, o pastor Fabrício acabou de falar do pastor Yun. Baptist Church em Seul. Uma igreja milionária. Sei lá, 200, 300 mil membros. Lugar para 15 mil pessoas sentadas. No segundo plano, no primeiro plano tem lugar para 5 mil só para os jovens, que é o salão dos jovens. Meu irmão, é uma praça enorme, no centro de Seul, com um prédio de televisão, outro prédio de administração, outro prédio só de estacionamento. E em um ano construíram um prédio para educação e também para hospedagem de alguns pastores. Investiram coisa de 100 milhões de dólares. Aí está lá o pastor Marcelo, assistindo o culto, momento de ofertório. Você acha que eu ia perder a oportunidade, irmão, de pegar as doletas que eu tinha aqui? Eu me semeei com força. Porque não é esmola, é a janela de oportunidade. Eu falei assim, isso aqui é um lugar, essa terra é fértil. Você acha que eu vou perder a oportunidade de mandar semente nessa terra fértil? Aí, irmão, essa cultura tem que tomar conta do teu coração, porque aqui está a diferença entre aqueles que estão prosperando e os que estão estagnados. Você oferta por necessidade que enxerga que o outro tem, ou você oferta porque é generoso e oferta por honra? Você, quando o Espírito Santo fala assim, eu vou dar uma oferta para o meu pastor Toninho. Aí você fala assim, não, o pastor Toninho tem um Toyota, eu vou dar para aquele irmão que é um coitadinho que não tem nada, perdeu. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você pode não ver, não enxergar, não saber, mas existem níveis. E a oferta está relacionada à honra. Se não fosse assim, nós não precisaríamos ofertar ao Senhor, que é o dono da prata e do ouro. É a oportunidade que você e eu temos de demonstrar o nosso coração em fidelidade. Essa cultura tem que tomar conta do teu coração, porque ela destrava portas para você. Quando você começa a entender a cultura da honra no que diz respeito à oferta, você começa a ser transformado de represa para rio. E qual é a característica do rio? Ele não apenas leva, mas ele recebe vários afluentes. Vários outros rios vão desaguando nele. Entendeu ou não?
Então, quando você se compromete a levar, Deus começa a colocar outros canais para continuar injetando em você. Mas só a honra te faz enxergar estas coisas. Eu poderia passar o resto da tarde só falando sobre isso. Então, se o teu coração ainda está preso, ore ao Senhor. Eu vou falar uma coisa, eu já inclusive falei muitas vezes. Eu não falo mais, porque eu entendi que não é sobre isso. Eu quantas vezes falo assim, gente, você tem que ser fiel no dízimo, é no mínimo coerente. Você está sentado numa cadeira, você tem um lugar onde está com ar-condicionado. Quem já apelou? Qual pastor que já apelou desse jeito? Ah, bom, Wilson, pensei que você ia mentir agora, porque batistão todo mundo faz. Ué. Hein, Lezé? Não é verdade? Porque é questão de coerência. Aí o que a gente faz quando incute esse pensamento para o povo? Merecimento, necessidade. E quando a pessoa oferta, ela oferta porque a igreja precisa, ela oferta porque se ela não ofertar, ela se sente constrangida, porque na verdade eu tenho que pagar. Aí ela se sente dona da igreja, ela se sente dona do pastor, porque é a minha oferta que paga o salário do pastor. Esta igreja não prospera, ela fica estagnada. Quando a igreja começa a entender que o que move o coração dela é a honra, eu não preciso falar, gente, tem conta para pagar, gente, olha, energia, seja coerente. Falo, não, meu irmão, porque inclusive eu já falei, se você não tem alegria em fazer isso, porque Deus ama quem dá com alegria, recolhe a tua oferta e vai buscar no Senhor a alegria que você precisa para participar desse momento. Porque tem tudo a ver com o coração. Porque se a semente que você tem, a gente cria uma expectativa de colheita, semear da forma errada é jogar semente na areia do deserto. Mas a igreja não é terra fértil? Ela é, mas o teu coração está seco. Tem alguma pergunta aí sobre isso? Tem bastante, como eu estou já respondendo aqui, mas algo bem interessante, paizão. Acho que isso, a gente até conversou em reunião esse tempo atrás, a gente tinha esse cisma no Brasil, né, do pastor ladrão. Então, quando o pastor falava sobre dízimo, sobre dinheiro, vinha isso. Inclusive tem uma série de mensagens que a gente fez sobre a vida generosa, né, vida abundante, vida abençoada. Que é muito boa, inclusive na primeira que a gente fez sobre o perdão para a igreja, querendo falar sobre isso. Verdade. Eu lembro que a gente está comentando esses dias, vocês que quem aqui é de Aracatuba viu que o paizão está fazendo mais um momento de dízimo, de oferta agora, ele não fazia. Ele vinha aqui, quando ele vinha é assim, abaixou o dizimista e está vindo aqui chamar a igreja para perto. Mas a gente até comentou sobre isso, né? A visão que a gente tinha de quando você fazia era dura, era o pai vinha para dar dura. Mas como isso mudou aqui, nossa igreja, a gente já vê isso, como isso é importante, talvez falar um pouquinho sobre isso. Essa visão do pastor, do pai ensinar essa parte para a igreja. Eu acho que vale a pena, porque foi o assunto que Jesus mais falou durante os 3 anos. Você sabia disso? Você sabia? Está vendo? Você é daqui de Araçatuba ou de alguma extensão? Qual a extensão? Birigui? É que toda hora você... Sabe quando você vê que a pessoa está bebendo? Aí ela manda aquela interrogação assim. Legal. O assunto que Jesus mais falou foi sobre finanças. Pergunta, por quê? Por quê? Porque é sobre o coração. Entendeu? É sobre o coração. Então, se isso toma conta do teu coração, você não rompe nas demais áreas. Por isso que eu falo que é a janela de oportunidades. Isso é muito forte. Então, falando com o pastor Nino agora na hora do almoço, cadê o Ninão? Ali. Eu estava dizendo para ele um pouquinho sobre isso, que ele não pôde estar na quinta-feira. E eu falei, Nino, muitas coisas têm mudado, eu estou aprendendo. A gente não sabe tudo, gente. Né? Olha, já faz alguns anos que eu descobri que eu não estou na melhor denominação. Porque não existe a melhor denominação.
Mas esse orgulho tosco, besta, nos impede de aprender com outros que têm desenvolvido e aprendido outras coisas. Então, nessa área da oferta, está incutido aqui, diga comigo, um princípio. E princípios, quando exercidos, por exemplo, pode ser um ateu. Eu falei aqui ou falei no almoço? Eu falei aqui, né? Sobre... Foi de manhã, eu falei aqui. Pode um ateu devolver o dízimo, que ele vai ser abençoado. Mas ele é ateu, mas ele está debaixo de um princípio. Então um princípio não pode ser quebrado. O dízimo não te salva. Mas, meu irmão, você quer prosperar? Sim ou não? Você quer multiplicar? Então acesse o princípio. Mas tem muita igreja fazendo pataquada. Tem. Mas qual que é a explicação, por exemplo, a Universal crescer do jeito que cresce? Porque eles acessam um princípio. Eles só falam sobre isso quase. Mas um princípio, meu irmão, quando obedecido, não é quebrado. Eu citei isso quando falando da célula, agora que eu lembrei do princípio da concordância. Então, eu tenho aprendido, eu tenho visto, e aí eu tenho que confessar a vocês, eu pedi perdão à igreja quando eu fiz essa série. Por que que eu nunca falei tanto sobre oferta e dízimo com a igreja? Eu tenho que confessar, orgulho. E eu pedi perdão para a igreja, porque eu disse o seguinte: eu tenho exercido e feito porque eu acredito, e já tenho colhido muito, mas eu muitas vezes não falava de púlpito, porque não queria ser comparado com outros que o fazem com intenção errada. Então o meu orgulho de não querer ser visto, rebaixado como um pastor interesseiro, como pastor ladrão, impedia a tua bênção de chegar. Porque tem coisas que o teu pai tem que te falar. Então nós fizemos esta série já por 2 vezes, e recentemente eu tenho aprendido mais coisas, e cada vez que eu saio, que Deus me leva para fora, eu aprendo coisas novas. Eu tenho me sentado com príncipes do reino, eu tenho me sentado com pessoas que estão, sabe, e eu sento e eu observo e aprendo, e eu corro para cá. Eu falei até para a Karen esses dias, eu chego de uma viagem dessa, eu estou borbulhando, eu quero, o que eu posso fazer, o que eu posso falar, o que eu posso ensinar. Então essa questão, ela é muito prática, tem a ver com coração e tem a ver com paternidade. E aí, queridos, vocês não têm ideia do tanto de testemunhos que eu tenho ouvido. Tantos testemunhos. Como é uma questão de coração e não de valor, eu me recordo que uma das vezes que eu fiz, eu falei: não perca esta oportunidade. Aí me veio no espírito: tem gente aqui que não tem nada, não tem dinheiro para fazer um pix. Eu falei: você não tem nada, você falou para Deus que eu gostaria de fazer, mas não tem, pega agora o envelope. A igreja estava cheia. Eu falei: pega agora o envelope. Já pega, a pessoa já pegou. Fala para o Senhor que você gostaria de ofertar, e que você só não está fazendo porque não tem. Então você vai colocar esse envelope vazio, como se estivesse entregando uma oferta assim exponencial, e o Senhor vai ouvir tua oração, porque é tudo sobre o coração. Fiz isso, irmão. Eu começo a pipocar, pessoas mandando recado para mim, chorando. Eu estava desempregada, eu já tinha corrido atrás: pastor, eu fiz essa oferta, eu apliquei fé, o emprego correu atrás de mim na semana, eu estou empregada. Gente, teve um dos dias que eu falei assim, eu aprendi isso, não é que eu aprendi, eu estava em Campo Grande, e aí um irmão ministrando lá, um pastor ministrando, milhares de pessoas lá, eu ia pregar, aí ele falou sobre você dar nome à oferta. Eu olhei aqui, dar nome à oferta, ele fez a aplicação, nem lembro o texto que ele usou. Meu irmão, já peguei o Pix, já mandei, peguei o envelope, e eu falei, eu na minha já botei nome, não é no envelope aqui, né, no coração, eu já mandei um nome na oferta e tal. Eu cheguei lá e
dei uma oferta exponencial. Numa igreja rica, dei uma oferta exponencial. Primeira coisa que vem na mente, poxa vida, pastor, hoje é sábado, amanhã você prega. Não, era uma sexta-noite, né? Domingo você está na igreja, podia dar essa oferta na tua igreja, né? Eu pensei nisso mesmo. Mas aí é o inimigo já tentando, meu irmão, tirar a tua colheita. Porque existem momentos e oportunidades que não voltam atrás. Entendeu ou não? Isso é forte. Então, eu não estou falando de dízimo, porque dízimo você tem que dar na tua igreja. Você que está das extensões aqui, se você entregou o dízimo ontem à noite ou quinta-feira aqui, se você ofertou o teu dízimo para o profeta, dá teus pulos e devolve o teu dízimo na tua igreja, porque isso é fidelidade. Quando você está fora, você tem a oportunidade de lançar sementes. Dízimo não é semente, é fidelidade. Dízimo não gera multiplicação, dízimo gera blindagem. A multiplicação vem por semente e primícia. Então, tem muitas coisas que a gente poderia conversar e falar a respeito. Vou falar o último aqui rapidão, por exemplo, pastora Paula. A pastora Paula mandou um recadinho chorando para mim. Está de férias, por isso que não está aqui. Falou, pastor, aquele dia que o senhor fez a oferta e mandou dar nome, eu peguei um envelope, dei uma oferta, eu coloquei o nome Modelados, eu queria ir para o Modelados. A gente está aqui com os compromissos da família e tal, não tinha a menor condição de ir. Uma semana antes, uma pessoa chegou para ela e falou assim, Deus me tocou meu coração, estou te dando Modeladas. Deu inscrição com avião, com tudo para poder, não sei se era avião, acho que foi de avião, deve ter ido de avião. Ela falou, pastor, obrigado por ensinar este princípio para a gente. Não é bacana isso? É demais. Mas não, teve umas 5 perguntas sobre primícias. Responde hoje ou você faz algo depois específico sobre isso? Diferença entre dízimo, primícia e oferta. Questão de primícia, gente. De novo, essa é uma questão constrangedora sobre primícia. Por quê? Hoje eu sou primiciador. Eu não entendia, eu não fazia, até um dia que o pastor Gerson veio aqui na igreja, pastor Gerson Costa. E aí, ele pregou e foi uma benção. Quem lembra do pastor Gerson? Já veio umas 2, 3 vezes, né? Demais. Aí, foi na hora do café, ali da janta. A hora que eu cheguei, estava o pastor Gerson já conversando com alguns ali. Acho que estava o Giovanni, estava o Haldman, né, Haldman? Estava lá conversando, trocando ideia e tal, no jantar. E daqui a pouco ele começa a falar, acho que foi o Haldman que perguntou sobre primícia. Aí ele começou a falar, porque foi perguntado, ele falou, eu sou primiciador, é isso e aquilo. Porque para mim, primícia é a primeira parte. Então o que eu ensinava? Eu falei, não, primeira coisa que você tem que fazer, do dinheiro que você recebe, do seu pagamento, você vai pegar, separar a primícia, que é a primeira parte. Eu sempre ensinei isso. Primícia é a primeira parte. Aí o Gerson falou assim, não, lá no Velho Testamento é outra coisa. Eu falei, não, lá no Velho Testamento, porque é um princípio, não é uma lei, não é uma ordenança, é uma janela de oportunidade. Então, o que a pessoa no Velho Testamento ela fazia? No dia da colheita, ela chegava lá e pegava um feixe e tirava aquele feixe. E era a primícia, e a primícia tinha que ser dada na mão do sacerdote. E essa pessoa então recebia a bênção do sacerdote. E aquela bênção do sacerdote gerava uma bênção de multiplicação da colheita. Então qual era a fé? Que não é um negócio doido? Porque a colheita já está lá.
já está lá. Ela colhe, tira o feixe. Ela aplicava a fé de que, e era interessante porque ninguém podia mexer no restante, até ele entregar na mão do sacerdote. Então ele vai lá, tirava o feixe e levava no sacerdote. O sacerdote abençoava e declarava a multiplicação da colheita dele, a transbordância, a paz na casa, e aí ele retornava e fazia o restante da colheita. E aí da colheita ele tirava o dízimo e entregava o dízimo, que é outra coisa. Então, essa é a primícia. Então, o que eu aprendi, o que eu ouvi, é que hoje, fazendo uma analogia, eles pegam o salário que recebe, é o que eu faço hoje. Eu pego o salário, divido por 30, e esse 1/30 é a minha primícia. É a primeira coisa que eu faço no mês. Quando é dia 1º, tudo que entrou no mês anterior, e aqui eu recebo meu salário sempre no começo, no dia 1º meu salário já está lá, então eu pego mais oferta que eu recebo, eu anoto tudo, aí eu somo tudo, divido por 30, esse 1/30 eu entrego na mão de um sacerdote, que é um pastor, que eu semeio na vida dele todo mês. Essa é a primícia. Então, é o que eu aprendi. Tem uma mensagem do pastor Gerson, que ele fala sobre isso. Inclusive, pode pedir para o pastor Haldman, pastor Giovanni. Ele prega em São Paulo sobre isso, e é bem esclarecedor. E aí ele vai dando as bases bíblicas, e eu também não sei te explicar, mas muita coisa destrava. Mas não é uma ordenança, não é obrigatório, é uma janela de oportunidade. Não sei se eu respondi ou se eu deixei mais dúvida do que resposta, mas esse é um assunto que, se de repente vocês sentirem, podemos até trazer um dia o pastor Gerson para poder falar só sobre isso, mas num ambiente fechado, só para a liderança. Tá bom? Amém? Mais algum? Acho que deu, né? Deu. Não, só aqui já tinha. Já deu 1h30 só desses assuntos aqui. Meu papai. Gente, então você pegou a questão da generosidade e da honra? Pegaram ou não? Posso dar uma dica para vocês, filhos das minhas extensões? Honre o seu pastor. Honre o seu pastor. Você de Birigui, Penápolis, Promissão, você de Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Valparaíso, Bilac, Clementina, Adamantina. Eu estou pensando no Juninho, só me fala o nome da cidade, Juninho. Buritama. Birigui foi o primeiro que eu falei. Falei, né? Falei, foi o primeiro. Honre o seu pastor. Honrar pastor não é só elogiar ele não, gente. Qual foi a última vez que você foi lá e depositou na vida do pastor uma oferta? Isso é honra, é semente, é generosidade. Ou você olha para ele como um empregado? Ou você olha para o teu pastor e fala, ele já tem um Corolla. Faz isso não. Vocês viram a caminhonetona que eu ando? Viram ou não? É a caminhonetona que eu... Sabe quem que me deu essa caminhonete para usar? Não é minha, não está no meu nome. A igreja me deu para usar. É uma Amarok 2022. Está com está com 20 mil porque eu ando para Dedéu, mas zero. A igreja me deu esse carro. Aí você olha para a igreja e fala, porque Araçatuba, a igreja lá não sei o quê, porque lá tem dinheiro. Não, é que a gente obedece os princípios da semeadura e da colheita. Você acha que eu vou ter vergonha de falar para você que eu tenho uma caminhonetona? Não
tem vergonha nada. Você que tem que aprender para começar a colher também. Honra o teu pastor. Dentro das possibilidades da sua igreja, mas com generosidade e honra. Você medir o salário do teu pastor pelo teu salário é demoníaco. Esse pastor ganha mais do que eu já. Tu é um miserável, vai tratar teu coração. Como é que você quer prosperar se você não entende o princípio da honra? Então, se o teu pastor um dia perder o coração, pode ter certeza que Deus, Ele põe a mão. E essa é a dica que eu dou para cada um de nós, pastores. Nunca perder o coração. Nunca esquecer que muitas vezes Deus oferta em nossas vidas só para sermos catalisadores, recebermos e passarmos para o próximo. Mas não é você, lindinho, que vai falar o que eu tenho que fazer, tá? É o Espírito Santo. Eu senti que o pastor vai pagar meu tratamento. Mas tem gente se promovendo a Espírito Santo já. É capaz. Então, esse princípio ele é fortíssimo. Estou abrindo meu coração com filhos queridos, com pessoas maduras, com líderes. Depois, ano que vem, você me fala, faz um resumo do antes e depois. Tá bom? Inclusive, para o ano que vem... Ô Toninho, eu já tinha mandado... É que foi antes da pandemia. Que eu tinha mandado da Mantinha... Você vai comigo agora para Israel, não vai? Ou você pulou? Você tem medo de avião, né? Mas você foi para a Coreia. Você não vai agora? Você vai agora, tá tudo certo, não tá? Se me mandar o voo, já tinha mandado antes, agora tá. Eu já tinha falado da Mantina para mandar o Toninho já para Israel. Acho que o Nino também tinha falado. Cadê ali o Ninão? Né? Mas se tiver em cima, não tiver. Eu ainda vou ver para mim estava tudo certo, porque eu tinha falado para você antes da pandemia, lembra? Acho que até falei para o Eliezer, falou, manda da Mantina. Que a gente está levando o Haldman, ele falou, manda da Mantina levar o Toninho, ou falei para você, ou alguma coisa assim. Então isso é importante. É desse jeito. E cada pastor aqui das extensões ainda vai para Israel comigo. E mais de uma vez. E tem extensão aí que vai crescer tanto que vai fazer a própria caravana para Israel. De verdade eu sinto, filhos, um novo tempo. Quando eu falo de um novo tempo, eu não estou mirando Araçatuba, não. Estou mirando o que Deus está fazendo em nosso meio. Quando a prosperidade chega aqui, você está debaixo do mesmo manto, irmão. Não é que respinga lá, o fluxo vai lá. O respingar é uma coisa. Você não, pelo amor, somos uma só família. É liberado aqui. O fluxo se estende. É claro que primeiro vem aqui, mas ele se estende. Onde você está, receba isso, receba isso. Eu estou vendo aqui já uns 3 ou 4 pastores das extensões indo para Israel comigo ano que vem já. Coloque isso no coração, orem por isso, já coloca para a igreja. Coisa linda. Meu Deus, eu acho que o tempo... Aí o pessoal aprendendo já. Aleluia. E é claro, quando o pastor vai, ele já leva já 2, 3 ovelhas, 4, 5, já vai, entendeu? Deus já vai prosperando, é desse jeito. Ok. Gente. Seu comentário, paizão. Quem mandar mensagem perguntando sobre as premissas, eu vou enviar a mensagem do pastor Gerson. Perfeito, aqui faz isso. É no WhatsApp, tá? Aquela que ele prega ali em São Paulo. Essa mesmo. Essa aí é muito Me mandando, eu mando aqui pelo WhatsApp a mensagem. Querendo o link, manda para ele, ele manda para vocês. Gente, acho que o tempo... Que o culto começa às 6h30. 6h30. Olha, ficou... Cultura profética, cultura do sobrenatural, mulheres empoderadas e dos homens. Profético. Pastor Esther, corre aqui.
Na verdade eu já ia fazer, eu só queria medir a temperatura. Gente, coisa boa, hein? Tem podcast aí, João. Para quanto tempo? Vou poder ficar uns 3 meses sem gravar, hein? Rapaz, faz parte 1, parte 2, parte 3. Não dá, né? Tem que ser uma coisa só. Não, dá pra fazer, ué, 1h30. Pode ter. Começa de novo agora. Boa noite, boa tarde, estamos de novo. Bem-vindo ao podcast. Quanto tempo você precisa para fazer o workshop aí? Tem que você falar. Vai direto, paizão, aqui, ó. Professor Lucas. Hã? Sai direto. É. Emenda o culto direto aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, vamos encerrar esse podcast e vamos começar um novo. Vamos ganhar uma, João. Pelo menos uma. Aleluia. Boa. Então, a gente encerra aqui. Ativa a sinalização aí, o sininho, compartilha, assina o canal. Tenho certeza que vai abençoar muita gente, tá bom? Um beijo, até o próximo EnSolCast.